Bem, gente, vamos reiniciar os trabalhos presenciais na nossa instituição Nova Era. Queremos desejar uma boa noite a todos os presentes, gratidão a todos os encarnados aqui presentes e desencarnados, e também aqueles que vão preparar o ambiente para embalar a nossa mensagem com a música Quanta Luz. Externamos também a nossa gratidão ao nosso querido amigo Evandro Nunes, da Prazeres FM, uma emissora de grande audiência aqui no Vale de Criçá e na região. Entendeu? Agradecemos a sua vinda pela sua gravação. Muita gratidão. Bom, queremos lembrar a todos que iniciamos fazendo uma homenagem ao dia 18 de abril vindouro, que é o dia do Livro dos Espíritos. Dia 18 de abril próximo é o dia do Livro dos Espíritos. Pedra angular da doutrina espírita, com 1019 perguntas e respostas. O dia 18 de abril foi, inclusive, regulamentado, melhor dizendo, por lei, no Congresso Nacional como Dia dos Espíritos. Então, dia 18 de abril, vindouro, faz 167 anos do Livro dos Espíritos. Esse livro que vem iluminando consciências, esclarecendo pessoas e consolando e dando esperanças a multidões. Então, 167 anos é um tempo bastante expressivo e que não lê o Livro dos Espíritos, adquira para ler. Então, queremos lembrar a todos que esse dia 18 de abril é um dia importante para nós espíritas. Mas, como o Livro dos Espíritos está no nosso foco nesta noite, queremos lembrar que o tema que vamos abordar é o verdadeiro sentido da vida. O que é o verdadeiro sentido da vida? Qual é o plano de Deus para todos nós? O plano de Deus para todos nós, para nós evoluirmos, é amar e servir. Amar e servir a todos indistintamente, independente de credo, independente de raça ou posição social. Se a gente está caminhando na estrada da vida e alguém atravessa o nosso caminho, precisando de auxílio, devemos auxiliar. Devemos estender as mãos. Porque a gente tem que aprender, quando nós vamos nos espiritualizando, nós vamos entendendo e compreendendo que devemos sentir a dor do outro. Porque se nós estivéssemos no lugar dele, nós gostaríamos de ser assistidos. Né? Então, quem não está passando por dor e sofrimento neste planeta? Às vezes, as dores são de diversas facetas, vamos assim dizer. Às vezes tem dor física, dor emocional, dor espiritual, certo? Nem todas as dores são resolvidas com analgésico, não. Né? E a dor, muitas vezes, ela alcança as pessoas momentaneamente. As pessoas têm momentos de dor, né? É considerada a dor passageira, mas tem aquela dor de uma vida inteira. Tem pessoas que passam por dores uma vida inteira. Ela vive permanentemente, ou ele vive permanentemente, sentindo dor. Certo? Mas, se nós pararmos para pensar, por volta de 1854, quando Allan Kardec começou, lá na França, a espocar as mesas girantes,
Porque Kardec, na verdade, é um pseudônimo de uma das encarnações dele quando ele esteve na Floresta da Gália. Porque o nome dele de batismo, na verdade, é Hippolyte Léon Denis Rivaio. E ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, em Paris. Ora, em Paris não existia uma educação de primeiro mundo. Os pais, né, Jean-Baptiste Antoine Rivaio e Jeanne do Ramel, pegou seu filho, dileto, querido, e enviou para Verdun, na Suíça, para estudar com quem? Em Pestalozzi, né? E lá ele aprendeu uma pedagogia, a pedagogia, vamos dizer assim, do sentimento, pedagogia do coração, uma pedagogia transformadora, que hoje, se os institutos de ensino, as escolas e universidades adotassem a pedagogia kardeciana, ou seja, o legado kardeciano, nós não teríamos tantas dores e sofrimentos no mundo. Por quê? Não é que a pedagogia que está sendo aplicada nas escolas, nas universidades, não seja boa. Ela é boa. Mas ela só prepara o homem intelectual. Ela só prepara o homem, vamos dizer assim, o homem com cabedal cultural, certo? Essa pedagogia, ela só ilustra o intelecto e desenvolve a memória, o poder do saber, certo? Mas não é uma pedagogia completa, porque ela não é intelecto moral. Porque a educação deveria salvar o mundo, porque Kardec recebeu a educação para salvar o mundo. Só que essa educação o mundo desconhece, né? Se o mundo conhecesse a educação kardeciana, nós estaríamos com ótimas relações sociais, porque a sociedade hoje é uma sociedade capitalista, materialista, conflituosa. Exatamente porque não temos uma pedagogia de transformação do ser. Porque a educação, segundo Kardec, era adquirir novos hábitos. Como é que eu vou para uma escola, vou para uma universidade, faço doutorado, mestrado e saio prepotente, arrogante, me sentindo dono do mundo? Passo por uma pessoa carente, necessitada, ando na indiferença, ignorando o sofrimento alheio. Então, aquela pedagogia não me transformou, apenas ilustrou o meu intelecto. Eu me tornei uma pessoa conhecedora vamos dizer assim, da sabedoria do mundo. Mas eu não adquiri o conhecimento espiritual, o autoconhecimento, que conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, como disse Sócrates, né? Está no templo de Delfos, na Grécia, conhece-te a ti mesmo. Então, a filosofia da educação deveria promover a formação do caráter, trabalhar o educando, ou seja, a criança, o adolescente e o adulto, para transformá-lo num ser humano, num verdadeiro cidadão. Aí a sociedade e as relações humanas estariam muito mais harmoniosas, certo? Não quero dizer, enfatizando as minhas palavras, que a pedagogia que está sendo aplicada não tem o seu valor, tem, mas só que ela está incompleta. Augusto Cury, que todo mundo conhece, né? Um grande escritor, Augusto Cury, ele fala sobre isso, sobre essa pedagogia intelecto-moral, que foi a pedagogia que Kardec recebeu com Pestalozzi lá em Verdun, na Suíça. Por isso que seus pais mandaram ele para lá. Então, eu quero dizer que aprender a viver, amar e servir é o nosso dever. As pessoas que adentram a casa espírita, muitos vêm, certo? Com problemas obsessivos, com traumas, né? Pessoas com problemas psicossomáticos, pessoas precisando de terapeutas, psicoterapeutas, precisando de socorro espiritual, né? E qual é o nosso dever de cristãos e espíritas que gostaríamos de socorrer naquele momento? Praticar o bem, praticar o amor,
fazer o bem e o amor é um dever nosso, porque Deus, Criador de todas as coisas, Ele criou-nos para o bem. Só que muitas pessoas enveredaram para o caminho equivocado do mal, né? Pelo mau uso do livre-arbítrio. Entretanto, nós sabemos que a doutrina espírita, na primeira pergunta, quando Kardec faz aos espíritos, que é Deus, ele diz, é a inteligência suprema, causa primária e primeira de todas as coisas. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus antropomórfico, esse Deus que as religiões por aí falam, que castiga, que pune, não existe. O Deus que nós aceitamos como espírita é um Deus amor, Deus criador. Deus que dá oportunidade a seus filhos, né? Deus que não castiga ninguém. Então, Deus antropomórfico é a imagem e semelhança dos homens. É o Deus criado. Então, o que é que nós entendemos como Deus amor? É aquele Deus que possibilitou para nós a vida como co-criadores. Todos nós somos co-criadores na obra da criação. Nós estamos aqui na Terra para co-criar, ajudar a Deus na obra da criação. Então, entendemos que o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas, fala de todos os assuntos, mediunidade, obsessão, vida depois da morte e tal. Ora, o Livro dos Espíritos surgiu em 18 de abril de 1857. Quando foi em 1860, Abraham Lincoln anunciou que seria candidato a presidente dos Estados Unidos. A imprensa chegou a ele e perguntou, qual é a sua religião? Ele disse, eu sou espírita. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Aí o que é que ele fazia? Naquela época, a Guerra da Secessão estava espolcando entre os estados do Norte e os estados do Sul. No estado do Sul, os fazendeiros sulistas sustentavam a mão de obra escrava, a escravidão permanecia no Sul. E nos estados do Norte, o desenvolvimento agrícola tinha alcançado o seu ápice. Então, Abraham Lincoln, como espírita, o que é que ele fazia? Fazia sessões mediúnicas na Casa Branca. Isso está no livro de Henry Corbin Maynard, né? Ele fazia sessões mediúnicas, se reunia com dois famosos médios na época, Charles Conchert e Charles Foster. Esses médios se reuniam com ele para poder pedir ao mundo espiritual uma orientação para acabar com aquela guerra fratricida nos Estados Unidos. Então, o que é que acontecia? Um dia, ele chegou no Salão Vermelho da Casa Branca, chegou até numa janela e olhou para o céu e disse, meu Deus, livrai esta humanidade desta guerra. Mais de 20 mil pessoas já morreram entre os estados do Norte e do Sul. Então, o que aconteceu? Muitos fazendeiros do Sul, lá dos Estados Unidos, quando desencarnaram, pediram para reencarnar no Brasil como escravos. Os fazendeiros vieram sendo vergastados pela chibatada, porque eles faziam também lá nos Estados Unidos. Pai Joaquim de Angola, tem a Sabedoria do Preto Velho, que conta essa história. Tem a Cabana do Pai Tomás, que é um livro famoso, foi best-seller nos Estados Unidos, que conta também a história de um preto velho. Que beleza! Mostrando a sabedoria de um preto velho, que muitas vezes um preto velho de hoje foi um médico norte-americano de ontem. Muitos médicos norte-americanos que vergastavam os escravos com as chibatadas nos pelourinhos, voltaram com o preto velho para sentir no lombo as chibatadas que realmente eles promoveram. Então, Lincoln era um homem educado, ordeiro, pacífico, e ele conseguiu, com a ajuda do mundo espiritual, com as sessões mediúnicas na Casa Branca, porque ele era médium, e ele dizia, eu sou médium de premonição, né? Ele anteviu a própria morte dele.
que ele foi assassinado por um sulista, né? Num teatro, né? Ele foi assassinado, mas ele anteviu, porque ele era médio e dizia, em desdobramento ele via, ele viu o próprio corpo estereotipado lá na Casa Branca, lá numa urna mortuária, e um bocado de pessoas chorando. E ele chegou, perguntou a um dos soldados da Casa Branca, quem morreu na Casa Branca? E o soldado disse, o presidente. Então, ele quando acordou contou à senhora Lincoln, mas ela não levou, é mais um sonho, Lincoln. Não leve a sério e tal. Mas o fato foi consumado a posteriori, quando ele foi vitimado, porque ele se candidatou pela segunda vez, mas antes de ele se candidatar pela segunda vez como presidente dos Estados Unidos, ele decretou a abolição da escravatura nos Estados Unidos antes da nossa, 1º de outubro de 1863, aliás, 1º de janeiro de 1863, desculpe. Foi a abolição da escravatura nos Estados Unidos, a primeira, antes da nossa, que foi 13 de maio de 1888. Certo? Então, o que é que acontece? Lincoln foi um exemplo de educação. Então, a educação, a filosofia espírita da educação, ou seja, a pedagogia espírita, ela é transformadora, moralizadora, formadora do homem moral. Porque Emmanuel disse, se a pedagogia atual se tivesse vinculado aos ensinos de Jesus, Emmanuel falou, nós teríamos uma humanidade moralizada, uma humanidade renovada, uma humanidade menos sofrida, porque as relações humanas não seriam tão conflituosas. Porque se você é uma pessoa virtuosa, você tem bondade, você tem tolerância, você tem humildade, você tem paciência. Então o relacionamento social fica mais pacífico, fica mais ordeiro, fica mais equilibrado. Mas se você não tem, então é claro que fica conflituoso. Certo? Então, Lincoln cumpriu a missão dele e nós, como espíritas, que aqui estamos, temos o dever de mostrar que a dor e o sofrimento é uma transição planetária que estamos passando pela Terra. A Terra está passando por um momento de transição planetária e vai sair da condição de provas e expiações para entrar na hierarquia dos mundos e chegar no ano 2057 em mundo de regeneração. Mundo regenerado. Agora, até lá, haverá o quê? A separação do joio e do trigo. O joio e o trigo não podem andar junto. As trevas e a luz não podem andar junto. O bem e o mal não podem andar lado a lado. Então, o ano 2057, onde iniciará um mundo regenerado, um mundo limpo, é como se você tivesse que passar uma vassoura na casa. Daqui até lá, tem que passar a vassoura na casa, tirar essa impureza, essa sujeira, a corrupção, a proliferação de uso de drogas, a criminalidade, essas pessoas de baixa espiritualidade que vêm poluindo a psicosfera da Terra e causando o quê? Os conflitos humanos, causando tudo de ruim, né? Seres humanos de baixa espiritualidade que promovem o aborto, promovem a eutanásia, estimulam até o suicídio. Como na Holanda, que é o jardim da Europa, né, é um dos países onde tudo é liberado, né? O aborto, a eutanásia. Recentemente uma mulher estava feliz porque ia morrer daqui a 2 dias. Na Holanda, ela ia morrer daqui a 2 dias. Ela contando isso à imprensa. Ia ser chamada a injeção, aquela injeção de misericórdia, né, que eles dão, né? A eutanásia. E os suicídios, né? A Organização Mundial de Saúde diz que nós temos 350 milhões de pessoas depressivas. Essas pessoas depressivas entram em estado melancólico, depara com a depressão, quer dizer, as depressões vêm da melancolia, da tristeza, depois vai a depressão e vai ao suicídio. O suicídio não é solução para o problema de ninguém. É um agravante, porque quando a pessoa comete o suicídio, ela desencarna
e vai para o plano espiritual e fica desapontado porque se vê imortal. Eu sou imortal, por que eu pratiquei este ato? Aí vai para o Vale dos Suicidas e lá o sofrimento é incomensurável. Você não pode medir, né? Como aconteceu com Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, escritor português, foi acometido de cegueira e ele resolveu se matar. E se matou, foi lá para as regiões umbralinas e ele declarou em carta psicografada através de Fernando de Lacerda que os lugares mais tenebrosos do planeta Terra, os lugares mais dolorosos da Terra, não se igualava à região que ele estava. Mas de tanta misericórdia ele pedir, de tanta oração ele fazer, as legionárias de Maria desceram do alto, resgataram ele e levaram para o Hospital Maria de Nazaré, que é um hospital onde recupera as pessoas. E ele foi recuperado lá. Aí ele mandou, através do médico Fernando de Lacerda, uma carta aos seus patrícios, seus compatriotas, né, para não fazer o mesmo, porque eles sofreriam decepção. Suicídio não é caminho de libertação de problemas, é um agravante, não é libertação de problemas. Então, o que é que acontece? Nós vamos observando, com o passar do tempo, que as pessoas, quando têm problema de dor, né, e essa dor, quer seja a perda de entes queridos, quer seja a perda financeira desastrosa, né, quer seja qualquer perda que a pessoa tem de bens materiais, etc., a pessoa pensa em tirar a própria vida, e ninguém tem o direito de tirar a própria vida, né? A dor e o sofrimento não foi dado por Deus. Nós que fomos buscar um dia no tempo, em uma época passada, em vidas pretéritas que desconhecemos, quando fomos buscar a dor, o princípio causado à dor, e hoje estamos sofrendo a dor, o efeito de uma causa que promovemos outrora, em vidas passadas, em vidas pretéritas. Então, quero dizer o seguinte, lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio, tinha um médico que curava todo tipo de dor. Todo tipo de dor. E tinha uma senhora que frequentava esse centro, o médico curador, curava todo mundo, enormes filas se formavam, porque ninguém queria ficar com dor e tal. Ele colocava as mãos, a dor sumia. Ele colocava as mãos, a dor sumia. Aí Alice, frequentadora de lá, que já tinha sido curada, disse: eu vou levar minha irmã, que minha irmã tem uma dor de cabeça lancinante, não tem analgésico que resolva, já levamos a vários médicos e o problema continua. Vou levar minha irmã lá. Aí, no dia e na hora aprazada, ela pegou a irmã, levou até o centro espírita, onde tinha esse médico curador, que tirava a dor de todo mundo. Quando chegou lá, tinha mais de 20 pessoas na fila. Ela pegou a ficha dela, ficha 21, e aguardou. Aguardou e, na hora certa, em que ela foi chamada, a irmã entrou, ela ficou na antessala. Aí o médico chegou, aplicou as mãos, que a dor dela era na cabeça, aplicou as mãos na cabeça da irmã de Alice, e todo mundo saía, graças a Deus estou aliviado. O outro saía, graças a Deus estou aliviado. O outro saía, graças a Deus estou bem. E a irmã de Alice saiu com a mesma dor. Aí saiu, Alice: e aí, minha irmã, como é que está? Não, a dor não passa, a dor não passa. Aí, não é possível. Todo mundo sai sem dor e você com dor? Sai com dor? Eu vou lá dentro perguntar ao médico, perguntar ao mentor da casa para saber o que está acontecendo. E ela aí adentrou, Alice adentrou a sala do médico e disse ao médico: meu irmão, o que é que está acontecendo? Minha irmã sofre de uma dor de cabeça há anos e ela veio aqui para você retirar a dor.
seu mentor retirador. Aí o médium disse, bom, eu não posso responder nada, eu sou apenas um instrumento. Eu vou conversar com o mentor para ver o que é que ele vai me dizer. Sente aqui que eu vou conversar com ele. Aí foi conversar com o mentor, aí o mentor disse, Alice, minha irmã, eu sei que sua irmã tem uma dor de cabeça há anos, que não passa. Mas eu te digo o seguinte, se eu tirar a dor de cabeça de sua irmã, sabe o que vai acontecer? Aí a Alice, não, o que é que vai acontecer se eu tirar a dor de cabeça? Se eu tirar a dor de cabeça, se você tirar a dor de cabeça, se eu tirar a dor de cabeça de sua irmã, ela vai ser uma dor de cabeça para os outros. Então, a própria dor de cabeça dela era um processo terapêutico de cura, para frear os impulsos negativos dessa senhora. Porque enquanto ela estava preocupada com a dor de cabeça dela, que não passava dias, meses e anos, ela estava ali administrando a dor de cabeça e não estava prejudicando os outros, não estava infernizando a vida dos outros. Foi o que o mentor disse. Nem toda dor nós podemos tirar. Entendeu? Às vezes, a própria dor, Alice, é o remédio. Aí a Alice saiu. Cada caso é um caso, né? Não é verdade? Como aconteceu no Rio, você sabe que Sai Baba era um avatar indiano. Quantas pessoas não foram para a Índia atrás de Sai Baba? Porque Sai Baba era um ser evoluidíssimo, né? Ele fazia metamorfose, ele transformava objetos, né, em outros objetos, ele curava pessoas, a semelhança de Jesus, né? Ele andava de bata, né? Teve uma senhora que pegou nas vestes dele e ficou curada. E uma senhora do Rio foi até lá, porque soube que ele curava todo mundo e foi para lá. Quando chegou lá, ficou no ashram dele quase um mês, né? E ele também fazia um tal de vibhuti. Não sei se você conheceu o vibhuti, Sai Baba. Eu cheguei a conhecer, até me deram. Eu conheci uma senhora que ficou 30 dias lá, ela morava na Barra. Então, ela tinha até um retrato de Sai Baba enorme, e tinha o retrato da encarnação dele anterior, que ele deu a ela, que ele também foi mestre na encarnação anterior. Bom, então essa senhora, ela foi testemunha ocular, que essa senhora do Rio, chegou lá perto de Sai Baba, buscando a cura, Sai Baba olhou para ela e nada fez. E nada pôde fazer. Por quê? Por quê? Ele não podia violar a lei do karma. Entendeu? Porque tem pessoas que são tão, vamos dizer assim, karmáticas, né? Tão negativas, são pessoas que têm um passado culposo, delituoso, que às vezes não pode ser violada as leis, né? Jesus disse que não veio para violar as leis, ele veio dar cumprimento às leis. E as leis universais, nós sabemos que temos que respeitá-las, né? Um espírito como avatar quer dizer descida da divindade. É um espírito elevadíssimo, no caso de Sai Baba. Então, as leis universais, e sabemos que tem a lei da polaridade, a lei do ritmo, né? A lei de causa e efeito, é a que mais conhecemos, né? A lei da reencarnação, a lei de amor e evolução. Então, a lei de causa e efeito é a que mais a gente tem sentido na pele, né? Porque toda causa tem um efeito, gera um efeito. Você não pode plantar abacaxi para colher maçã nunca. Quem planta o bem, colhe o bem, quem planta o mal, colhe o mal. Então, eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes, muitos males que as pessoas sofrem é por não perdoar. Tem pessoas que não aprenderam a perdoar. A Organização Mundial de Saúde disse que o perdão, as pessoas que perdoam, ela libera uma substância chamada endorfina, que está aqui na região occipital do cérebro. Quando você perdoa, você libera a endorfina. A endorfina é uma substância analgésica 300 vezes superior à morfina, que os médicos utilizavam no campo de batalha para aliviar a dor dos soldados mutilados. Então, Deus deu a gente
essa beleza, essa grandeza de nós termos um analgésico natural aqui na região occipital do cérebro. Quando a gente perdoa, a gente libera endorfina. Quando a gente não perdoa, a gente vive na adrenalina, né? E a adrenalina adoece a pessoa fica naquele estresse terrível e que é fomentador de quê? De doenças psicossomáticas, de doenças físicas, né? É projetada do corpo astral, do corpo perispiritual para o corpo físico. Então, perdoar é até aconselhado pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós devemos aprender a perdoar. Ah, mas é difícil. Tem gente que diz é difícil. Ah, mas Jesus mandou perdoar 70 vezes, 7 vezes, indistintamente. E alguém diz assim, pô, mas é difícil. Como é que eu vou perdoar meu inimigo? Como é que eu vou perdoar um cara que me xingou? Como é que eu vou perdoar um cara que me maltratou? Ora, Jesus não mandou você andar abraçado com ele, mas perdoar, exercitar o perdão, você pode exercitar a oração. Na hora que você exercita a oração por aquele que lhe agrediu, você está tirando de dentro de si as mágoas, os ressentimentos, expulsando de dentro de si essa negatividade, que é também proporcionadora de doenças físicas, certo? Me lembro que Krishnamurti, um grande indiano, ele disse o seguinte, perguntaram a ele, Krishnamurti, eu sempre admirei Krishnamurti, e ele dizia assim, nunca perdoei. Você é um ser tão elevado, tão iluminado, dizer que nunca perdoou. Ele disse, eu nunca perdoei, porque eu nunca me senti ofendido. Entendeu? Nunca me senti ofendido. A mesma coisa aconteceu com um samurai, né? E um outro que também usava com maestria as espadas. O cara era tido lá na Índia como o mestre da espada. Ninguém derrotava ele. Ninguém derrotava esse cara. Ele usava a espada e era invencível. Aí apareceu um cidadão de 26 anos, que também era muito bom, mas não era tanto quanto ele. Aí disse, eu vou desafiar esse tal desse mestre de vocês e tal. Aonde ele está? E os discípulos disseram, ele está em tal lugar assim, assim, assim. Olha, diga a ele que tal dia, tal hora estarei lá. Aí o jovem foi. O jovem foi até ao mestre, né, considerado o mestre dos mestres na espada. Quando lá chegou, ele olhou para o mestre e disse, ah, você não é de nada, você não é essa destreza toda no uso da espada. E aí cuspiu na cara do mestre. Aí o mestre chegou, isso é uma provocação, né? O mestre chegou. Sua família não vale nada, e xingou todos os familiares dele, sua mãe, seu pai, seus irmãos e tal. E os discípulos do mestre tudo olhando, né? E ele na dele, o mestre na dele. Aí, pô, eu cuspi na cara do cara, xinguei a família toda, ele não fez nada. Ah, só tem um jeito, vou dar um chute na canela, para ele sentir a dor. Aí deu um pontapé na canela do mestre, o mestre sentiu a dor, mas ficou na dele. Aí, pô, os discípulos não entenderam, pô. O mestre dos mestres no uso da espada vê um jovem desafiador querendo derrotá-lo e está deixando todos nós discípulos envergonhados. Aí, quando o jovem viu que de todas as formas, com xingamentos, palavrões, difamações, etc., não conseguiu atingir o mestre, ele aí saiu, foi embora. Aí os discípulos olharam para mas mestre, nós queremos uma explicação do senhor. Como é que o senhor permite que um jovem desafiador cuspa no seu rosto, seu limpo, xingue sua família toda e depois dá um chute em sua canela e o senhor não faz nada? Aí ele fez, meus queridos discípulos, quando alguém lhe traz um presente, e você não aceita esse presente, de quem é o presente? Aí o discípulo disse, é de quem trouxe. É de quem trouxe. Ele trouxe o presente dele, eu não aceitei, quer dizer, não reagi, e ele voltou com o presente dele.
E eu fiquei incólume na minha situação espiritual, porque todos aqueles que trabalham com artes marciais trabalham também com a espiritualidade. E ele era um mestre espiritualizado, então ele não era só era um mestre da espada, ele também tinha uma evolução, uma certa evolução espiritual, de compreensão, era um espírito ordeiro e pacífico, educado. Então ele demonstrou isso para os discípulos saíram todos convencidos que o mestre tinha razão. O mestre não reagiu, porque a forma com que o mestre agiu foi uma lição para aquele aventureiro, né, lutador de espadas, que estava apenas querendo ameaçar o grande mestre. Mas eu quero dizer o seguinte, que a depressão é dito como um dos grandes problemas da humanidade. Segundo Divaldo Franco, nos próximos anos teremos muitos casos depressivos. Na cidade de Pomerode, Santa Catarina, que é considerada a cidade que mais suicídios pratica no Brasil, certo? Teve um ano que chegou a 20 mil casos de suicídio lá em Pomerode, Santa Catarina. Você imagine que situação chegou a Santa Catarina, né? Então, o que é que acontece? O suicídio não é solução, o suicídio é um agravante. Então, o que é que acontece? Nós queremos lembrar aqui, devido ao tempo que nós estamos finalizando o nosso trabalho, o que é, na verdade, a atitude de uma pessoa espiritualizada, de uma pessoa iluminada. Olha, queremos lembrar uma história que está no livro O Espírito da Verdade, contada pelo espírito, né, que se passou com Allan Kardec. Era uma manhã de abril de 1864, Allan Kardec estava em sua casa, exausto, acabrunhado, cansado. Muito embora a promissora venda de livros, escasseava-se os recursos financeiros para a obra gigantesca que os espíritos superiores tinham colocado nas mãos dele. Aí ele sentou na velha poltrona, a poltrona vermelha, estava sentado, chega a Madame Rivail, a Doce Gabi, que era a esposa dele, e chega com um embrulho cuidadosamente preparado para entrar a Kardec. Entregou a Kardec. Kardec pega o embrulho, abre, nele continha uma carta. E nesta carta dizia: seu Allan Kardec, respeitoso abraço. Há cerca de 2 anos, ele contando a história dele. Eu sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa dessa capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou ser minha companheira ideal. A nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperanças. Até que um dia, a minha querida esposa Antoinette foi acometida de uma sorrateira moléstia. O meu sentimento foi indescritível. Aliás, o meu sofrimento foi indescritível. Julguei-me condenado ao desamparo extremo. E aí, naquele momento, ele diz: devido à falta de fé, sem a confiança em Deus e carregando as dúvidas aflitivas do homem do mundo, né? Naquele momento, eu senti a necessidade de tantos outros ante a fatalidade que ocorreu, né? Ele queria seguir o caminho que outros despreparados estavam seguindo. A prova da separação dele da mulher, diz ele: vencera-me, eu agora não passava de um trapo humano. Faltava o trabalho, o meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam, dizia ele. Pensei logo nas águas do rio Sena,
em Paris, porque eu não sabia nadar, pensava ele, e aí planejaria o suicídio. Em madrugada fria, saí silenciosamente, né, sem que ninguém soubesse, e fui até a Ponte Marie. Quando cheguei na Ponte Marie, ao colocar a mão direita para tirar-me nas águas caudalosas do rio Sena, senti que toquei em um objeto, algo molhado, que se desprendeu da amurada caindo em meus pés. Me abaixei e distingui que se tratava de um livro. Peguei e levei até um poste mortiço, onde tinha uma pequena iluminação, e pude ver que se tratava do Livro dos Espíritos. E aí, quando eu comecei a abrir o Livro dos Espíritos, eu vi uma dedicatória. Este livro salvou minha vida. Certo? A. Lohan, estava escrito. Ele aí começou a, curiosamente, ler o livro. Enveredou pela madrugada, né? E da madrugada ele chegou até o dia amanhecer lendo o livro. E aí, quando ele terminou de ler o livro todo, ele desistiu da intenção dele, que era praticar o suicídio. Aí ele fez uma dedicatória, também botou embaixo da assinatura de A. Lohan. Este livro salvou a minha vida também. Joseph Perry. Bom, ele aí pegou o livro, como ele era encadernador, né? Pegou o livro, colocou uma nova capa em letras douradas e mandou para Allan Kardec com um preito de gratidão, né? Aí o livro chegou à casa de Allan Kardec, todo renovado, todo embelezado com letras douradas, o Livro dos Espíritos. E aí o que aconteceu? Kardec estava sentado na poltrona e ficou emocionado. Aquela poltrona vermelha que ele sempre sentava, quando recebeu aquele livro, o Livro dos Espíritos, com 2 dedicatórias, que salvou 2 vidas, a emoção dominou ele. Ele se levantou da poltrona, foi até uma janela, abriu a janela e olhou para a rua, onde crianças, mulheres e velhinhos desfilavam pela rua. Aí ele olhou para o céu e disse: é necessário prosseguir. Apesar das ofensas, das calúnias e das pedradas que venham sofrendo, é necessário continuar. E aí olhou para o céu de novo, pontilhado de estrelas luminíferas que cintilavam no infinito, e aí meteu a mão no bolso, tirou um lenço e começou a enxugar as lágrimas que escorriam pela sua face. Naquele momento, Allan Kardec demonstrou um compromisso com a humanidade, um compromisso com todos nós. Essa riqueza que nós temos na codificação kardeciana, esse Pentateuco, que começa com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, 1661, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1664, o Céu e o Inferno, 1665, e a Gênese, 1868, e depois veio Obras Póstumas em 1890, esse Pentateuco kardeciano é uma riqueza imensa para a humanidade, não somente na filosofia da educação, de transformação do ser, como também na informação sobre a vida imortal. Nós prosseguimos, a vida prossegue, né? Ele mostrou a imortalidade. Kardec matou a morte com a apresentação da vida através do Livro dos Espíritos. Mostrou que a vida não é apenas física, a vida é espiritual, a vida é eterna. Nós prosseguimos, após essa vida, a vida continua. Onde estão os nossos entes queridos? Será que estão em algum lugar? Estão, sim, nas colônias espirituais. Existem colônias espirituais. E, nesse momento, finalizando a nossa fala, só queremos dizer a seguinte mensagem.
Allan Kardec, nós te agradecemos de todo o nosso coração pelos ingentes esforços que fizeste em benefício da humanidade. A sua vida foi de grande utilidade universal. E como espírito de escola, apareceste na Terra para mostrar aos povos, certo? Que somos todos imortais e para fazer com que todos conhecessem a estrela de Jesus, né? Que haveria de brilhar para todo mundo, para todas as nações, mostrando à humanidade quando o amor veio à Terra. E nesse encerramento da nossa fala, só resta a todos nós agradecermos por esta oportunidade e encerrarmos com aquela oração que sempre fazemos e que aqui se encontra aqui na nossa mesa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente águas muito tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos nossos adversários, unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia seguirão por todos os dias das nossas vidas aqui presentes, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva sempre, e gratidão, gratidão e gratidão a Allan Kardec e a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Muita paz.